História de hoje: Jesus é condenado à morte. Judas se sentia muito angustiado por tudo o que estava acontecendo com Jesus. Não tinha imaginado que ele se deixaria condenar. Então, num gesto que demonstrava decepção, decidiu devolver as moedas, dizendo: "Pequei traindo sangue inocente." Mas os chefes judaicos lhe responderam: "Que nos importa? Isso é com você." Então, desesperado e cheio de remorso, Judas atirou as moedas ao chão do templo. Depois saiu correndo e foi enforcar-se numa árvore. Os sacerdotes olharam para as moedas e resolveram apanhá-las. Que destino dariam aquele dinheiro que era preço de sangue? Acabaram comprando um campo de oleiro, que seria usado como cemitério de estrangeiros. Esse cemitério ficou conhecido como Campo de Sangue. A propósito, relembramos que o profeta Jeremias tinha dito: "Tomaram as 30 moedas de prata e as deram pelo campo de oleiro." Enquanto isso, durante horas, Jesus foi empurrado, maltratado, zombado, sem nunca se manifestar, até que chegaram com ele ao palácio onde vivia Pilatos. Jesus entrou ali, acompanhado apenas pela guarda romana. Ao deparar com o semblante calmo e digno de Jesus, Pilatos ficou surpreso. Pensou que devia haver um engano em relação à pessoa em causa e foi interrogar os sacerdotes. "Que queixas tem contra este homem?" "Se não fosse malfeitor, não o teríamos trazido", respondeu um deles. "Levem-no e julguem-no segundo as suas leis." "Mas queremos que seja morto e não temos autoridade para isso", argumentou o outro. E fizeram muitas acusações contra ele para justificarem sua intenção de matá-lo. Então Pilatos perguntou diretamente a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" E ele lhe respondeu: "Sim, é como diz, mas o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para me resgatar. Eu vim no mundo para dar testemunho da verdade." "E o que é a verdade?" perguntou Pilatos, intrigado, mas não esperou pela resposta. Como havia muito barulho, pediu às pessoas que se calassem e concluiu: "Não encontro nele crime algum." Percebendo que a agitação e a revolta continuavam, Pilatos mandou que o levassem a Herodes, o governador da Galileia. Herodes ficou curioso ao ver Jesus, mas também não sabia o que fazer com aquele prisioneiro silencioso e de olhar sereno. Por isso, entregou-o aos soldados. Estes zombaram dele, vestiram-lhe um manto de púrpura, puseram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça e, batendo-lhe com uma vara, gritavam: "Viva o rei dos judeus!" enquanto se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Mandaram-no de volta a Pilatos. Não sabendo como agir, Pilatos lembrou-se de que na Páscoa era costume o governador soltar um preso. Então, referindo-se a um ladrão e assassino perigoso chamado Barrabás, perguntou: "Qual dos dois querem que eu solte, Jesus ou Barrabás?" "Barrabás!" gritaram. "E o que faço com Jesus?" perguntou ainda. "Crucifica-o! Crucifica-o!" foi a única resposta da multidão. Pilatos estava ainda na sala do tribunal quando recebeu uma mensagem de sua mulher que dizia: "Não se envolva no destino deste justo, pois esta noite sofri muito em sonhos por causa dele." Pilatos não ligou para a advertência, por ter medo da reação dos dirigentes judeus.
Então mandou que açoitassem Jesus. Podia ser que o povo pensasse que era suficiente. Além dos açoites, a coroa de espinhos na cabeça fazia com que o sangue escorresse pela sua face. Mesmo depois disso, a multidão ainda continuava a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Não temos outro rei a não ser César. Se o libertar, não é amigo de César. Com essas palavras, Pilatos foi vencido. Pediu uma bacia com água e, num gesto simbólico, lavou as mãos, dizendo: Sou inocente do sangue deste homem. E deu ordem para que o crucificassem. Quanto a Barrabás, quando se viu em liberdade, desapareceu no meio da multidão. Jesus numa cruz. Jesus já estava quase morto de tanto cansaço e dor, quando lhe exigiram que carregasse a pesada cruz em que seria crucificado. O peso era muito grande e Jesus não aguentava, caía a todo momento. Os soldados olharam à volta e mandaram um homem ajudar. Chamava-se Simão e era de Cirene, uma cidade do norte da África. Ele estava ali em visita a Jerusalém. Sabemos até o nome dos seus filhos, Alexandre e Rufo. O triste cortejo avançava. Simão carregava a cruz e Jesus se arrastava, com os soldados bem armados ao seu lado. Havia muita gente na rua, os que ali viviam e os que estavam visitando Jerusalém para festejar a Páscoa. Todos se sentiam abalados com aquela cena. Muitos ainda se lembravam de que ele lhes havia dito: No mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E era verdade. Jesus ia para a morte como um vencedor. Em certo momento, vendo as mulheres que choravam, Jesus teve a oportunidade de dizer: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, advertindo-as assim para os tempos difíceis pelos quais teriam de passar. O cortejo atravessou a cidade e começou a subir o caminho íngreme em direção ao Calvário, chamado o Lugar da Caveira, onde terríveis criminosos pagavam por seus erros com a crucificação. Chegando ali, os soldados despiram Jesus e o deitaram sobre a cruz, com os braços estendidos. Um soldado pegou aquela mão que tantas vezes tinha curado doentes e pregou-a à cruz. Não se ouviu um gemido sequer. Depois ouviu-se o som de outro prego entrando no madeiro e também o som dos que lhe traspassaram os pés. As pessoas que ali estavam ouviram uma frase extraordinária que nunca ninguém tinha ouvido dos lábios de um condenado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em seguida, os soldados ergueram uma cruz e deixaram-na cair no buraco cavado no chão. E continuou a ouvir-se dos lábios de Jesus o murmúrio: Pai, perdoa-lhes. Sobre sua cabeça estava uma placa em grego, latim e hebraico, onde se lia: Rei dos Judeus. Os sacerdotes pediram a Pilatos que escrevesse: Ele diz: Eu sou o rei dos judeus. Mas ele recusou, apresentando o argumento: Escrevi, está escrito. Lentamente Jesus agonizava. Enquanto isso, os soldados lançaram sorte sobre suas vestes e seu manto, conforme estava profetizado no Salmo 22. As mulheres que o seguiram contemplaram-no através das lágrimas.
Aqueles a quem ela tinha curado sentiam uma grande tristeza no coração. Muita gente lamentava não poder fazer nada, mas Jesus morria para que pudéssemos ser perdoados e ter a vida eterna, salvos pelo seu sangue.